Olá, é quinta-feira, dia 16 de março e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre bursite e tendinite, do diagnóstico ao tratamento. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar biscoitos de coco com a gastrônoma Luciana Luna. Tem ainda as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa hoje ele está imperdível. E se você não tem, certamente conhece alguém que teve ou vivencia um desses contratempos que infelizmente se tornaram assuntos comuns no trabalho ou na roda de amigos. Estamos falando da tendinite e da bursite, dois problemas comuns hoje em dia e que são motivos também de afastamentos temporários ou definitivos do trabalho e também dos treinos. Mas afinal de contas, o que é a bursite e o que é a tendinite? Tem como evitar essas inflamações? Será que tem como? Como é que funciona o tratamento? A gente vai saber daqui a pouquinho com os nossos convidados. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Elaine Monteiro, ela que é reumatologista. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Saulo Menezes, ele que é fisioterapeuta esportivo. Daqui a pouco a gente vai ouvir as dicas e orientações dos nossos convidados, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Alguns minutos no centro do Recife foram suficientes para registrarmos todas essas pessoas cometendo erros na maneira como carregam suas mochilas. Tem quem use apenas uma alça, quem coloque a bolsa para frente, além do peso que diariamente segue sobre um único ombro, várias horas do dia, além de provocar mal-estar, dores nas costas e de cabeça no fim do dia e problemas posturais. Esse costume pode resultar em inflamações como a tendinite e a bursite. A bursite e a tendinite são nomes para inflamações que acontecem a uma bursa, que é uma bolsa, e ao tendão, que é a estrutura que termina o músculo para prender no osso. Ambos são responsáveis por diminuir o atrito e movimentar as articulações. Então, quando a gente faz movimentações repetitivas ou pega muito peso, a gente acaba por desenvolver sobrecarga dessas estruturas e acaba por causar inflamação. Além da região dos ombros, a bursite e a tendinite podem se apresentar com frequência no quadril. E como elas são associadas, é comum encontrar quem tem as duas inflamações. Normalmente é necessário pedir um exame complementar apenas para definir se foi uma ou se foi outra. Por exemplo, o ultrassom, a ressonância magnética. Então, com essas estruturas, com esses exames, a gente consegue diferenciar o que foi uma tendinite e o que foi uma bursite. Mas normalmente, sim, os dois acontecem muito associados. E como a prevenção passa pelo uso e movimentos adequados do corpo, decidimos entender por que algumas pessoas transportam suas mochilas de forma inadequada e descobrir se elas sabem dos riscos. Já tive problemas, mas a rapidez, o dia a dia, às vezes a gente esquece, Hábito para se tirar é complicado, Precisa fazer uma reeducação, Ele até já tratou problemas posturais, mas como ainda está fazendo errado, vamos deixar que o especialista fale do perigo. Na hora que a gente sobrecarrega apenas um ombro, associando ao uso de uma mochila, a gente distribui o peso de uma forma desigual. Então toda a musculatura do lado contrário à bolsa vai ser sobrecarregada para tentar compensar esse peso. Da mesma forma, o lado em que ele usa a bolsa, aumentando o peso sobre o ombro, traciona a musculatura da região do pescoço, o trapézio. E isso causa uma sobrecarga da musculatura e uma contratura. Essa contratura é associada a dor e pode se irradiar para o braço, pode dar dor de cabeça. Muita gente acha que tem crise de enxaqueca e sinusite, quando na verdade está tendo uma sobrecarga da musculatura do trapézio. Essa empresária colocou a mochila para frente por medo da violência. Para não ser roubada. A gente volta atrás, não vê quem é que está vindo atrás, Ainda assim, a dica de saúde é sempre colocá-la para trás. Embora ela apresente alguns fatores de proteção, como bolsa com pouco peso, está fazendo uma atividade física de fortalecimento, um dos piores formatos de se pegar uma bolsa é exatamente como ela está. Ela distribui o peso todo da bolsa à frente do corpo. Isso faz com que ela tende a inclinar o corpo para frente. Então, consequentemente, ocorre uma sobrecarga muito grande da musculatura posterior, tanto da coluna dorsal como da coluna lombar.
E isso é o principal fator que a gente observa nos consultórios de dor nas costas. A Simone sempre está acompanhada desse peso todo. Não, eu já estou acostumada. Maquiagem, celular, carregador, faz parte do dia a dia. Apesar de dizer que já se acostumou com o peso, o desalinhamento dos ombros dela são visíveis. O risco ergonômico relacionado à sobrecarga do peso, você vê que ela, para conseguir equilibrar o peso que ela está carregando, ela já está jogando o corpo para o outro lado. Então, inconscientemente, ela está o dia inteiro estressando a musculatura. Não só estressando quanto a contração, como o peso da bolsa e a tira fininha sobrecarrega o músculo trapézio. Para você que também anda com a bolsa nesse estado, segue a dica para evitar transtornos à saúde. Postura adequada e movimentos pouco repetitivos e com pouco peso são as formas principais de se diminuir a chance de desenvolver uma tendinite e uma bursite. Com tantas dicas de prevenção, você não tem desculpa para continuar se queixando no final do dia, além de poder prevenir inflamações nas articulações. Mas quem já desenvolveu a bursite e a tendinite não pode abrir mão do tratamento. O tratamento ele pode começar desde uma modificação apenas do ambiente e analgésicos, passar por uma necessidade de uma fisioterapia regular, às vezes uma infiltração ou, em alguns poucos casos, chegar até a necessidade cirúrgica do tratamento tanto dessa bolsa inflamada ou a reparação de um tendão que já esteja sendo lesionado associado. Pois bem, ótimas dicas você acompanhou agora na reportagem. Daqui a pouquinho teremos muitas orientações e também outras dicas importantíssimas para você que está em casa, que está sofrendo aí com a tendinite ou com a bursite. Então, fica ligadinho nessa edição do programa, vamos trazer muitas outras informações. Mas agora a gente quer abrir o espaço do programa para que você participe conosco. Isso mesmo, você pode ligar e responder a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa já sofreu alguma lesão provocada por movimentos repetitivos? Sofreu, não sofreu? Liga para a gente quer saber. 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está disponível para você ligar, responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Você pode mandar também essa pergunta através da nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Manda para a gente essa dúvida. Daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Essa pergunta também pode ser enviada através do nosso WhatsApp. O número é o 99418-1206, 99418-1206. Mande aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, atualmente a tendinite ela vem crescendo não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Um dos principais fatores é o uso excessivo de computadores e aparelhos celulares. Com os smartphones dominando o dia a dia das pessoas, todos se tornam fortes candidatos a ter dores resultantes ali das inflamações nos tendões pela sobrecarga nas articulações. Por isso, é muito importante ficar atento à postura, ao alongamento e também ao fortalecimento muscular. Então vamos escutar orientações de duas pessoas que entendem e muito sobre este tema. Vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Elaine Monteiro, reumatologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Também queria dar as boas-vindas. Saulo Menezes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente explicou, que quem ainda não teve, pode ter ou já ouviu alguém comentar de um parente ou um amigo que tem essas inflamações, seja a tendinite e a bursite. Qual é o mais comum? Dessas inflamações, qual é a mais comum? A gente vê muita gente comentando, a tendinite, às vezes confunde com bursite. Doutora, para a gente começar o nosso bate-papo, é mais comum a tendinite ou a bursite? Os dois. E essa dúvida sobre o que é bursite e o que é tendinite é totalmente compreensível porque os sintomas são muito parecidos e a localização também. Então, muitas vezes, é só através mesmo de um exame de imagem a gente consegue saber a diferença. Ou através de um exame físico muito minucioso, em que a gente possa delimitar a estrutura mais dolorosa, se é a bursite ou o tendão, mas a proximidade das estruturas anatômicas e os sintomas muito semelhantes faz com que essa dúvida ocorra, mas os dois são muito comuns. A gente falou também o tempo de exposição a computador, aos smartphones também, que hoje em dia está cada vez mais comum. O tempo de exposição também pode determinar ou acelerar essa inflamação.
Mais ou menos quanto tempo é suficiente para a gente começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas da bursite e da tendinite? Balbino, é o seguinte, né? As posturas erradas em frente aos computadores, em frente aos smartphones, acelera esse processo. E o corpo é muito inteligente, ele procura adaptações para a gente não sentir dor. E o corpo se adapta, cerca de 15 minutos ele se adapta àquela postura. Então tem gente que passa horas e horas em frente a um computador, a um smartphone, então vai gerando compensações, né? Então o desequilíbrio corporal gera essas compensações e essas disfunções. Vai acelerar as inflamações. Sim. É fácil a gente identificar que aquela dor que a gente está sentindo, seja próximo ao pulso, no ombro também, é fácil a gente identificar que pode ser uma tendinite ou bursite ou não? Só o exame mesmo é preciso? Não é possível você, como paciente, identificar a diferença de um e do outro, porque não é fácil essa identificação, uma vez que os sintomas são praticamente idênticos, né? A não ser que você esteja numa localização em que não tem uma bulsa, tenha só um tendão, então a suspeita maior vai ser tendinite, né? Que não tem uma bulsa ali próximo. Bem rapidinho, em relação ao celular que ele falou, hoje a gente tem atendido muitas crianças com tendinites que a gente não via casos antes, exatamente por esse uso excessivo. Principalmente a tendinite do primeiro túnel, por causa desse movimento do dedo. E outra coisa também em relação à dor nessa região é a forma de atender o celular. Às vezes a pessoa está ocupada e faz isso aqui para atender um telefone e fica um tempão nessa posição, favorecendo também dores e problemas de saúde. Então, isso que ele falou é muito interessante, é muito importante esse tempo e a noção de que o nosso corpo reclama. Muita gente que tem a tendinite e que quando senta para conversar se queixa de que quando dobra assim o punho aparece meio que um caroço, um carocinho pequeno. Diz que isso aí é um dos sinais da tendinite. Isso é mito ou verdade? É mais conversa? É mais uma calcificação, né, do tendão. O tendão ele não é tão forte feito o osso e nem tão elástico quanto o músculo. Então a sobrecarga maior é nele, né? Então isso é um mecanismo de defesa do corpo. Às vezes é só um cisto, né? Que pode ser um cisto que também. pode sumir naturalmente. Às vezes nem é recomendável tirar, só se for muito duro ou se estiver causando muita dor. Porque o cisto pode voltar se você retorna os mesmos movimentos antes. Mas não é sinal necessariamente tendinite, não. Às vezes é só um cisto mesmo. Se eu tenho a suspeita que estou com tendinite ou bursite, eu procuro qual especialista primeiro? Eu vou ao clínico geral, ele vai pedir um exame, ou tenho que ir logo no reumatologista, ou procurar logo um fisioterapeuta? Como é que funciona essa questão do atendimento? Essa pergunta é interessante, porque as pessoas realmente têm muito essa dúvida. Mas quem trata da área de partes moles, do sistema locomotor, é o ortopedista ou o reumatologista. Então você pode ir para um ou para o outro. Quando a lesão ela se torna crônica, em que o tratamento conservador não melhora mais, e aí o tratamento passa a ser cirúrgico, aí realmente é só ortopedia. A fisioterapia pode também auxiliar na questão do tratamento? Com certeza, meu maior aliado. Só voltando à questão anterior, muitos pacientes me procuram, ligam, porque já foram tratados. Doutor, o que é que eu faço? Aí eu disse, vá no médico, ele vai lhe avaliar, vai passar os exames. Então aí você com os exames em mãos, você vem aqui que a gente faz uma investigação mais detalhada, a gente discute, vê o que o médico falou. Porque isso é importante, é a equipe multidisciplinar, né? Então, isso é bem importante. E a questão da fisioterapia, a gente o que se dá melhor resultado. Porque não só o repouso vai passar, entendeu? Porque volta à atividade, fica afastado 2, 3 dias do trabalho, mas volta à atividade lesiva. Repetindo os mesmos movimentos? E exatamente. Aí vai gerar as compensações, né? Todos os casos de tendinite de bursite, esse paciente ele precisa ficar afastado das atividades? De imediato, ele já chega, já faz esse exame, tem a suspeita, ele precisa se afastar das atividades? Ou não? Tem um grau ali, quando está um grau mais avançado, é que precisa se afastar esse trabalhador? Primeiro, depende da atividade que ele faz. Segundo, depende do grau de sintomas que ele tem. Um repouso relativo, dificilmente é absoluto, muitas vezes se faz necessário, pelo menos durante alguns dias.
Agora, assim, o que eu sempre falo para os pacientes e que tem que ser levado em consideração é que o seu ombro e seu tendão não quer saber se você está no trabalho ou em casa. Ele quer saber se você está fazendo um movimento errado. Então, às vezes, a pessoa faz um movimento errado no trabalho, mas também faz em casa. E aí não adianta, se afasta do trabalho, mas a dor persiste, porque ele continua pegando peso e fazendo movimentos repetitivos também em casa. Todos os casos, em todos os estágios também, a fisioterapia pode ser aplicada. Quanto antes, melhor. No estágio mais avançado, a fisioterapia ainda auxilia, ou quando chega no grau mais grave, assim, a gente poderia dizer, o jeito é fazer cirurgia? Não, é o seguinte, né? O melhor tratamento é a prevenção. Se a gente começa a ir no médico, mesmo sem sentir dor, investigar, se policiar nas correções posturais, então vai demorar mais para isso aparecer. Os casos mais graves são mais difíceis de ser tratados. E tem casos que é só cirúrgico mesmo, porque não tem mais o que fazer a fisioterapia. Porque tem gente que tem medo do diagnóstico. Estou com dor, mas dá para aguentar quando vai procurar uma ajuda médica. Então, o caso já está em extremo caso, né, que é a cirurgia, né? O último caso é a cirurgia. É muito comum as pessoas chegarem já numa fase mais avançada da tendinite, suportaram, como o Saulo falou agora há pouco, suportaram por muito tempo aquela dor. Quando parava a dor, colocava geralmente tem umas talas, né, para imobilizar. As pessoas têm um acesso muito fácil a esse tipo de acessório que coloca... Acessório não, né? Dessas talas que se colocam, vocês que entendem mais do assunto sabem descrever melhor. Colocam isso, amenizou a dor, tira e vai continuar fazendo as atividades. Quando volta a dor, coloca de novo, às vezes toma ali um anti-inflamatório por conta própria. Qual o perigo disso tudo? Isso vai prorrogar ainda mais um diagnóstico? É muito comum, sim, os pacientes chegarem numa fase crônica, né, que é uma fase mais avançada de dor. Por vários motivos, pela correria do dia a dia e também, no caso do SUS, pela dificuldade de marcação com um profissional que chega a meses. Os perigos que você perguntou aí, por exemplo, o uso indiscriminado de anti-inflamatório pode levar a uma gastrite, pode levar a úlcera, pode levar a uma hemorragia digestiva alta, a pessoa coloca sangue pela boca. Se um paciente é diabético e faz uso de anti-inflamatório de forma crônica, pode levar a uma lesão renal, a uma insuficiência renal. Então, o anti-inflamatório não é inocente e não pode ser tomado para o resto da vida. E eu chego a pegar pacientes que estão usando anti-inflamatório há 4 anos diariamente. Então, isso pode acarretar muitos problemas de saúde, sim. Além de que, como a gente já falou, a inflamação, quando ela se torna crônica, do mesmo jeito que a inflamação não surgiu da noite para o dia, a melhora não vai surgir da noite para o dia. Então, quanto mais tempo você passa para começar a tratar uma tendinite ou trombocite, imagine que você vai passar mais ou menos, talvez, o mesmo tempo para se recuperar, ou quase isso. Porque quanto maior o tempo da lesão, mais distante fica uma cura. Então, tudo que você falou tem muito sentido. Mas tem cura? Tem cura. A maioria das pessoas acham que não tem, mas tem. É porque a maioria das pessoas também tratam de forma errada e não faz o que a gente pede para fazer. No dia a dia, não só no trabalho, mas no dia a dia mesmo. Às vezes procuram um fisioterapeuta, fazem ali 10 sessões, acreditam que estão curadas e não estão, depois volta tudo de novo. Porque o paciente chega no consultório, aí a primeira pergunta, quando é que eu vou ficar bom? Então, depende de vários fatores. Um deles é o tempo de lesão, quanto tempo aquela lesão está instalada, qual é a atividade que ele faz, se ele está afastado. Então, são uma série de fatores. E a avaliação, o prognóstico da doença é o que vai influenciar o tratamento, vai influenciar na melhora do paciente. Então não tem uma precisão, uma data, dizer tal dia você vai ficar bom. Mas a questão das órteses, eu particularmente eu não gosto. Eu prefiro usar o kinesiotape, a bandagem funcional, que dá um auxílio no movimento, já que a órtese enfraquece a musculatura. Então, às vezes, melhorar piora a dor. E assim, chega muito lá no consultório, e assim, eu tenho um bom resultado com o kinesiotape, porque é uma bandagem funcional que vai auxiliar o tendão, a musculatura, a articulação. Essa bandagem funcional, aquela que a gente acompanha Aquelas muitos fitinhas atletas coloridinhas. que colocam ali. Atletas. Aquilo auxilia? Auxilia, sim. Auxilia e não limita o movimento, né?
Coloca duas aqui, Não, três, isso aí depende de cada paciente, depende. da estrutura corporal também do paciente. Também, cada um tem uma predominância biomecânica. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre bursite e tendinite. E agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você, ótima quinta-feira. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no blog Todo Dia. A temida tendinite. Essa dor pode afetar pessoas que praticam corrida, seja para perder peso ou melhorar a qualidade de vida. O ortopedista Sérgio Costa explica que a falta de alongamento e o excesso de treinos que ultrapassam o limite da elasticidade do tendão podem causar a tendinite patelar, que é a inflamação do tendão patelar que está localizado abaixo da patela. E um dos sintomas para esse tipo de tendinite são dores localizadas abaixo do osso patelar. Já o professor de Educação Física, William Barbosa, recomenda que antes de iniciar qualquer atividade física é fundamental buscar a orientação de um profissional especializado sobre como se deve praticar o exercício físico, principalmente de altos impactos, como é o caso da corrida, por exemplo. Agora a gente vai ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com você, Valdson. Muito obrigado pelas informações, ótimas explicações. A gente vai continuar a falar sobre este tema, bursite e tendinite. Agora a gente tem uma imagem que a doutora vai explicar para a gente mais ou menos como é que acontece essa inflamação, onde é o tendão, onde é que fica localizado no tendão. A bussa é muito importante, além de falar, a gente mostrar para quem está em casa, para que entenda melhor sobre essa inflamação que é tão comum, né, Eu acredito que seja muito importante, já que as pessoas têm essa dificuldade, eu entendo, de saber o que é bursite e o que é tendinite, para saber exatamente, até porque a dor é tão parecida, né? Então, nós temos aqui o músculo, isso é uma articulação do ombro, aqui, né, essa parte vermelhinha é um músculo, essa parte branquinha unindo o músculo ao osso é o tendão, e aí aqui nós temos, quando temos o processo inflamatório aqui, nós temos uma tendinite, que ite significa inflamação, inflamação do tendão. Essa parte azulzinha que nós estamos vendo aqui é a bussa. A bussa vem de um nome grego que significa bolsa, feito uma bolsinha que tem um pouco de líquido dentro, e quando ocorre um processo inflamatório, esse líquido dentro aumenta, ela aumenta de tamanho, fica vermelha, é quente, causando dor. Então, ite, bursite, inflamação da bussa. Se você vê a proximidade de um e do outro, uma tendinite às vezes leva a uma bursite pela própria proximidade. E por isso que os sintomas são tão parecidos. E tão confundidos, né, doutora? E tão confundidos. E aqui um ligamento, unindo um osso ao outro, dando estabilidade à articulação, diferente do tendão que dá movimento, que ajuda a dar o movimento da articulação. Qual a função da bussa, né? Ela serve para quê, doutora? Ótima pergunta. A bussa, ela serve como um amortecedor entre duas estruturas, geralmente um músculo e um osso. Por exemplo, se ela não existisse, esse osso toparia no tendão e no músculo, causando uma irritação, levando a um processo inflamatório ou até uma ruptura desse tendão. Seria um trauma, uma estrutura tocando na outra, causando atrito e trauma. Então, ela é essencial para amortecer o movimento e para configurar uma certa proteção às duas estruturas, principalmente tecidos moles, né? Porque o osso não vai sofrer nada ali em cima. A gente, com a ajuda do Saulo, a gente explicou no início do programa, né? Demos algumas dicas aqui, falamos algumas dicas em relação à prevenção, tanto da bursite quanto da tendinite, e a gente falou também de fortalecimento. É possível fortalecer a bussa para evitar uma inflamação? Sei quem responde. Fortalecimento eu deixo com o Saulo, eu estava até dizendo a ele, Saulo, fala um pouco de fortalecimento. Tem como fortalecer para evitar a inflamação? Tem. São processos, né? Primeiro a gente vai tirar do estágio inflamatório, porque a gente vai liberar a fáscia muscular, que é uma capa que reveste todo esse complexo muscular aí. A gente vai liberar essa fáscia por causa do tensionamento, o bloqueio da dor, né?
o mecanismo de defesa do corpo. Então a gente vai fazer uma liberação miofacial, o alongamento e, por último, dar um suporte a essa articulação, a esse tendão. A gente vai fazer um fortalecimento. E dependendo da articulação, o exercício, o fortalecimento é específico, né? Esses alongamentos que a gente muito falou no bloco anterior e agora também, são movimentos simples que a gente pode alongar para poder evitar essas inflamações? Sim, você tem que se preparar para a sua atividade diária, né? O corpo tem que receber esse comando, porque só é chegar, mas o tempo hoje em dia é tão corrido que a gente acaba esquecendo desses detalhes tão importantes, que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, se você faz um aquecimento para enfrentar uma jornada de trabalho, um alongamento, você está preparando seu corpo está recebendo aquela carga positiva, dizendo, eu vou fazer alguma atividade, eu vou exigir essa articulação, esse músculo. Então, é importante fazer isso como prevenção. Antigamente era com mais frequência a questão da ginástica laboral. A gente via muito, né? As empresas estavam investindo bastante nessa questão da ginástica laboral. Algumas funções, as pessoas correm mais riscos de desenvolver esse tipo de inflamação? Quais funções a gente poderia dizer? São funções que a gente poderia classificar de risco, né? São geralmente movimentos de repetição e por muito tempo. Então eu posso dizer aqui, uma pessoa que digita muito, principalmente pela postura. Então, assim, se você tiver uma ergometria, você está sentado numa empresa que se preocupa com isso, porque não são todas que se preocupam, então você tem que estar sentado com um ângulo de 90 graus do braço com a mesa, porque se você for digitar assim, você vai estar forçando, lógico, o tendão do ombro. Se você tiver assim, não há forçamento de tendão nenhum de ombro. Aí você tem que ter cuidado com o cotovelo para não ficar apoiando muito o cotovelo em cima de uma estrutura dura, porque você pode ter uma bucite aqui. Porque a buça do cotovelo ela é extremamente superficial e próxima à pele. E em relação ao punho, também é muito necessário que você use o mousepad, né? Que eu não vejo em quase empresa nenhuma. Até peço para as pessoas comprarem e levarem na bolsa, para que você não fique com essa angulação, que não é a angulação correta para se ter em punho. E outra também é que o organismo não aguenta horas e horas e horas de digitação sem parar. O certo mesmo é um intervalo de 40 minutos, pelo menos para que você alongue um pouco o corpo, para que você levante e tome uma água, mas não é muito o que a gente vê na prática. E isso termina causando lesões, sim. Peso, principalmente movimentos repetitivos acima de 90 graus, acima da cabeça. Ou, às vezes, mulheres, principalmente, que não têm um trabalho muscular, carregando baldes ou carregando caldeirões muito pesados, que não fazem uma atividade física para fortalecer essa musculatura, como o Saulo falou. Então, tudo isso interfere, sim, no aparecimento. Uma musculação ajuda a evitar essas inflamações? Sim, né? Desde que a fase adaptativa da carga do músculo, ela seja respeitada, né? Porque você não pode você passa a vida toda sedentário, chegar na academia e pegar um peso exorbitante. Então tem que ter uma preparação tanto articular quanto muscular, para você gradativamente aumentando seu peso, né? O que acontece muito em atletas é o esforço, né? A quantidade de treinos, de atividades, de jogos, de competição, que o calendário é muito apertado. Então não dá o tempo de fazer a preparação, né? Que se é necessário para as articulações, a musculatura, os tendões. Então isso é sobrecarregado. Outra coisa também, o que acontece muito nas mulheres é a bucite trocantérica, que é no quadril, por causa de quê? O quadril largo das mulheres, por causa que elas são feitas para gerar filhos. Então essa passagem gera esse quadril largo para gerar a passagem do bebê. Então forma um valgo dinâmico, que é o joelho, ele entra. Então a cabeça do fêmur ele vai para fora, lesando a buça, comprimindo a buça. Então, muitas mulheres chegam no consultório reclamando dessa, mas é a forma da biomecânica da mulher. Eu ouvi falar em 3 localizações da buça, né? Essa do quadril, que foi falada agora pelo Saulo, a doutora falou no ombro e também no cotovelo. São essas 3 áreas só que a gente encontra a buça ou tem mais em algumas partes do nosso corpo? Em qualquer articulação em que a gente tem estruturas, como eu falei, que precise de proteção, você vai ter uma buça.
E aí, às vezes, as pessoas ficam espantadas quando eu digo que você tem uma bucite no pé. No pé, eu pensei que a bucite local que a era gente no ombro. menos imagina, né? É, mas você pode ter uma bucite no joelho, no pé, em qualquer articulação em que exista buça. Agora, realmente, os locais mais comuns são esses que você falou. Ombro, quadril, cotovelo e joelho também tem uma certa frequência. O tratamento da fisioterapia, para quem está em casa entender, como é que funciona ali na prática? São choques que a gente recebe no local onde tem essa inflamação? Uma hidroginástica também pode ajudar? Como é que a gente entende esse tratamento? A prevenção, né? Eu sempre tento conscientizar que o melhor tratamento é a prevenção. Mas quando chega o processo inflamatório, já a lesão instalada, como eu disse, eu faço uma liberação miofascial, aplico a bandagem funcional, uso o artifício de alguns aparelhos, como ultrassom, o TENS, que ajuda a analgesia, laser, que vai ajudar no processo inflamatório, diminuir. Sem falar da terapia manual, né? Que às vezes o que acontece aí é uma sobrecarga dessa articulação por causa da biomecânica dela que está errada. Então gera toda essa compensação nos tendões, na musculatura, até uma forma adaptativa da articulação. Então a hidroterapia, não a hidroginástica, pode auxiliar porque não tem impacto. A gravidade dentro d'água não existe. Então movimentos leves e de consciência corporal vai melhorar o tratamento da tendinite e da bucite. O tratamento, ele é feito também à base de medicamento ou tem como substituir o medicamento só com a sessão de fisioterapia? Não, ele é feito também com base no medicamento. Quando ou você está com muito sintoma, e aí quando você pode, aí a gente passa um anti-inflamatório oral, ou no caso de ser uma dor muito forte, pode ser feito intravenoso ou intramuscular no hospital. A gente ainda dispõe de corticoides, né, que a gente pode fazer tanto intramuscular, de forma sistêmica, como pode fazer as infiltrações. No caso da bucite, a infiltração, ela vem aqui e o líquido do corticoide é colocado aqui dentro, melhorando mais rápido o sintoma, bem mais rápido. Ou também a gente faz para os casos de tendinite, colocando próximo ao tendão. Um cuidado em relação à infiltração é que se forem feitas muitas infiltrações próximo ao tendão, isso pode levar a uma ruptura do tendão, ele pode partir. Então tudo é feito com cautela e com orientação médica, né? Até porque a infiltração tem que ser feita por um profissional mesmo, por um médico. Em relação às fases, pode ficar à vontade. O uso hoje em dia do PRP, né? Que tira o líquido do paciente e bota numa centrífuga para pegar o colágeno dele e aplicar. Ok. Em relação a essa questão das fases, né, da tendinite, a gente pode dizer ainda que tem um período que a gente classifica como crise da tendinite? Existe um momento ali que vai apresentar aquela crise que o paciente vai precisar ser socorrido, ir para uma emergência para tentar fazer algo para amenizar a dor? A crise é quando ele está em processo agudo, quando o processo inflamatório ele tá com bastante sintomas, locais com limitação de movimento muito quente ou muita dor. Então, essa fase aguda, que são os primeiros dias, é a fase que a gente entra mais com medicação. Quando ele entra numa fase crônica, não vai adiantar você passar o resto da vida dando medicação ao paciente. Aí ele já tem que entrar com um trabalho mais de fortalecimento, de alongamento. E durante a fase crônica, a tendinite pode reagudizar. Você vai com aquela dorzinha ali que lhe incomoda, mas não muito, e aí de repente você pega um peso maior e a dor fica insuportável porque entra num processo agudo de novo, com inflamação bem maior, como era no início. No caso iniciado o tratamento sendo interrompido, Saulo, no caso com o fisioterapeuta, essa dor ela pode aumentar, ela está localizada, aqui no pulso, numa região pequena. Se ele começa a estimular, a fazer esse tratamento para melhorar e depois abandona o tratamento pensando que está curado, pode aumentar essa área da dor que ele sente ou não necessariamente? Não necessariamente, mas pode por causa da relação que não foi tratada, né? Por causa da questão da consciência corporal. A gente tem que mudar os hábitos para que crie consciência e estímulos que façam com que ele suporte sua jornada de trabalho, seu dia a dia. Então, a consciência corporal é o melhor indicativo para o tratamento, né? Porque não adianta nada você tratar e ele voltar para a mesma atividade se ele não faz uma pausa para um alongamento, uma pausa para sair daquela situação de trabalho, né?
Falando ainda em tratamento, lembrei que você falou agora há pouco do corticoide, né? Muita gente ainda tem resistência ao corticoide por conta dos efeitos colaterais. Muita gente fala que engorda bastante. Sim, depende da dose, depende da frequência com que é usado. O corticoide é engraçado porque é uma relação de amor e ódio. O paciente ama corticoide e quer ficar fazendo corticoide para sempre, porque ele alivia muito a dor. Então, eu pego o paciente fazendo corticoide, uma injeção por mês, o que é um absurdo, chega com o rostinho inchado. Ou então é aquele que não quer fazer de jeito nenhum porque morre de medo, porque acha que vai engordar se tomar uma injeção de corticoide. Então, tudo é o bom senso e o equilíbrio, né? Que a gente tem que usar o bom senso em relação a qualquer tipo de medicação ou tratamento. E no caso da medicação, só quem está habilitado a passar essa medicação é o reumatologista que está acompanhando, o médico, o ortopedista também que acompanha? Não, se você é médico, né, você pode tratar, teoricamente, qualquer tipo de patologia. Agora, assim, eu particularmente prefiro tratar as coisas da minha área e prefiro que meus colegas tratem a área deles, mas isso não quer dizer que você é proibido de tratar uma tendinite, você não pode passar um anti-inflamatório. Claro que pode, até porque às vezes o paciente tem uma certa dificuldade de ter acesso àquele especialista de uma forma mais rápida, você não vai deixar ele morrendo de dor, esperando uma consulta com um especialista. Então, se você é médico, você está apto para tratar aquilo ali, mas o ideal é que se encaminhe depois para que haja uma continuação desse tratamento. Se uma pessoa bem preocupada com a saúde e a qualidade de vida chega até o fisioterapeuta querendo fazer algumas sessões para prevenir a bursite e a tendinite, é possível fazer isso? Sim, claro, com certeza, porque a gente é capacitado para avaliar também e ver diagnósticos através dos exames de imagem e tudo. Então, a prevenção é o melhor tratamento. Quem se conscientiza disso vive sem menos dor, tem uma qualidade de vida melhor, então prorroga mais essa questão da tendinite e da bursite. A pessoa recebendo um diagnóstico que está com tendinite ou bursite, nunca mais ela vai poder voltar àquela atividade que ela exercia antes, no trabalho, por exemplo? São duas palavras que eu não sentença, gosto. Né? Nem nunca, nem sempre, né? Até principalmente em medicina. São duas palavras porque medicina é uma ciência que 2 mais 2 pode ser 4, 3 ou 5. Então você dizer nunca, não, pode sim. Tanto é que tem vários atletas que é muito pior, que volta a fazer o que ele fazia antes. Agora requer um certo cuidado e a consciência da necessidade do fortalecimento muscular, porque as pessoas querem ficar boa com remédio. E existe uma pressa de ficar boa muito rápido. E essa pressa atrapalha muito o tratamento, porque a consciência de que você tem que ter um peso X, que você precisa fortalecer um músculo para evitar lesão não só do músculo, mas da articulação em si, é uma consciência que tem que vir muito cedo e a pessoa tem que saber que não vai melhorar só tomando remédio, porque senão vai ficar voltando aquelas lesões ali. Então é uma questão de mudança de hábito de vida. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, a gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, está aberta, você pode ligar, mandar sua pergunta, manda também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. A gente agora vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora a gente vai informar você que está em casa a relação mito e verdade sobre o tema que estamos conversando hoje. Quando a gente tem uma dúvida, geralmente a gente utiliza a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado porque quando a gente vai até a Rede Mundial de Computadores a gente encontra muitos mitos e muitas verdades também a respeito da bursite e da tendinite. Eu vou mostrar aqui algumas informações sobre o tema e vou pedir a ajuda dos convidados para responder se se trata de um mito ou de uma verdade e o porquê de ser mito ou verdade. A primeira informação que a gente traz é a seguinte: a ocorrência de bursite é mais comum nos ombros, cotovelos e também no quadril. Isso aqui é um mito ou é uma verdade? É uma verdade, a gente acabou de falar sobre isso. São os locais mais comuns.
Ok, próxima tela. Isso seria por conta da maior exposição, da maior utilização dessas partes do corpo? Articulações de muito movimento, Rico né? em movimentos, né? Rico em movimentos. Ok, próxima tela. Outra informação, mito ou verdade? Apoiar-se em seus cotovelos por longos períodos de tempo, né? Pode causar bursite? Esse apoio, né, nos cotovelos? A gente falou também agora há pouco. E a causa, que é exatamente a bucha ser muito superficial no cotovelo, né? Muito próximo à pele. Por isso que no ambiente de trabalho, quem mexe com o computador, não é para ter aquelas cadeiras com apoio. É para entrar e o cotovelo ficar livre na bancada, né? Ok, ótima dica. Vamos agora à próxima tela. Outra informação. Ajoelhar-se por períodos longos de tempo pode causar bursite? Sim. E o ideal seria que você colocasse se for necessário, uma almofada, né, para tornar a superfície mais fofinha, para não ficar em ambiente rígido. Isso é o EPI dos limpadores de vidro, né, que ficam... Tem a joelheira para evitar esse contato, que é uma superfície óssea, né, bem rica em proeminências ósseas. Ok, próxima informação, outra tela, mito ou verdade? Ficar muito tempo sentado, principalmente sobre lugares pouco confortáveis e com superfícies duras, previne a bursite? É o contrário. Facilita, né? Porque nós temos bucha na região também do quadril. Então, se você, pelo mesmo motivo do cotovelo e do joelho, se você está apoiando em uma superfície dura, você favorece. Ok, próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? O aparecimento de bursite ele se torna mais comum com o envelhecimento. Isso aqui é mito ou verdade? Existe essa relação? É verdade, porque a gente perde o tônus muscular, né? Cada vez mais, quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde o tônus muscular. Então, a musculatura já não tem mais aquela mesma elasticidade, nem aquela força. Então, o tendão ele fica mais rígido e, consequentemente, a articulação mais bloqueada, né? A diferença da tendinite é a limitação de movimento. A bursite gera dor, mas você consegue fazer o movimento numa fase aguda. Na crônica já há as compensações. Ok, próxima informação, mito ou verdade? Para a prevenção da bursite é necessário fazer alongamentos com orientação profissional. Mito ou verdade? Ou qualquer acesso ali na internet, com algumas dicas, a gente pode fazer esses alongamentos? Hoje em dia, a internet é um grande auxílio, né, nos tratamentos. As pessoas vai buscar isso na internet. É uma via, né, tanto boa como ruim, né? Depende. O que eu aconselho é o profissional, procurar um profissional. Mas nem sempre o pessoal tem acesso. A internet é mais acessível. Então, vamos fazer uma análise minuciosa para ver o que é bom e realmente o que é ruim, o que faz bem. Porque às vezes pode piorar, né? Ok, vamos à informação seguinte. Olha só, a inflamação da tendinite, ela se caracteriza pela presença de dor e de inchaço também do tendão? Ite, como eu falei, é um processo inflamatório. O processo inflamatório é caracterizado por dor, edema, calor e rubor. Esse inchaço, ele é perceptível do tendão? Não necessariamente. Se a articulação ela for muito apertadinha, aí você consegue visualizar. Se for uma articulação ampla e profunda, aí é mais difícil. Por exemplo, você visualizar uma inchaço em ombro é difícil, mas em punho já é fácil. É mais fácil. Ok, vamos à próxima informação. A falta de alongamento muscular acaba sobrecarregando o tendão. Sim, ele perde o movimento reflexo dele, né? A elasticidade. Então, é bom você estar dando estímulos de alongamento para também alongar o tendão. Ok, vamos à próxima tela. Saber se é mito ou verdade. Movimentos repetitivos, principalmente no uso de computadores, tablets e celulares, acarretam ali a fadiga dos tendões. A gente já falou sobre isso também, com certeza. E a questão que a doutora falou das crianças, né? Cada vez mais as crianças estão pegando mais cedo esses tablets, esses smartphones. Então, as crianças estão esquecendo de desenvolver. Os pais não dão aquele estímulo de consciência corporal, noções de lateralidade, uma atividade, um esforço para a criança fazer, porque é mais fácil dar o tablet, dar o computador. Então fica um alerta, né? Fica também
esse alerta aos pais que estamos acompanhando. Não adianta tentar compensar a ausência com tablets, com computadores, com mais tempo ali de frente à TV, que uma má postura também frente a uma televisão pode causar a bucite e a tendinite. Sim. Então, vamos reforçar esse recado para os pais. É importante que eles deixem os filhos brincarem também, levem ao parque, limitem ali um tempo, né? Qual seria o tempo, entre aspas, ideal para que essa criança ela também não fique sem brincar, seja na televisão, com o videogame, sem o tablet, sem o smartphone? 20, 30 minutos, o que é que seria ideal por dia para esse pai? É bem complicado isso aí, porque às vezes, pronto, eu tenho um filho de 5 anos, eu brinco com ele no smartphone, no tablet, no videogame, no computador, 1 hora na sexta e no sábado. Pronto, acabou a semana, o resto da semana é brincadeira, é diversão. Então é estímulos que ele precisa ter a noção da informática, da acessibilidade dessas questões de globalização, mas também as noções básicas que ele é uma criança, ele tem que brincar. Em relação ao videogame, é outra causa de tendinite, né? E também exige que você fique ali em movimentos repetitivos durante muito tempo. Então, isso termina sendo até parecido com celular e tablet. 15 minutos, 20 minutos por dia são suficientes? 20 minutos? Na verdade, não é nem por dia. O problema é o tempo que você fica fazendo o mesmo movimento. Então, você pode pegar várias vezes ao dia, desde que não seja por um tempo muito prolongado. Ok. A gente vai seguir agora respondendo as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. São muitas dúvidas que estão chegando. A gente vai dar início agora nesse bloco do programa a esse momento, né, de perguntas e respostas. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para a gente. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 994 18 1206. Você pode acessar o nosso WhatsApp e deixar aqui a sua dúvida. Vamos seguir aqui com as perguntas. A primeira dúvida daqui é a da Renata. Ela quer saber qual a diferença entre a bucite e a tendinite. Ela ligou a televisão agora, perdeu essa explicação e a gente vai reforçar a diferença da bucite e da tendinite. Tendinite, ite, processo inflamatório do tendão, que é uma estrutura que une um músculo ao osso, permitindo o movimento. Bursite, inflamação da buça, que é uma estrutura que está entre um osso e um tendão, geralmente, ou entre um osso e um músculo, que está ali para amortecer e para evitar o atrito dessas duas estruturas. Ok, temos aqui agora a participação da Cláudia. Lembrando que só são mensagens de texto. Muita gente está ligando aqui, a gente não pode atender a chamada de voz, só mensagem de texto. Você pode acessar e escrever a sua dúvida. Como fez a Cláudia do R5 Ibura, ela disse que tem tendinite há vários anos, já fez tratamento por diversas vezes, mas acaba voltando. O médico mandou ela procurar o centro de mãos, que é uma referência. É preciso ela chegar a procurar esse centro de mãos? Se vocês têm informação, assim, se é referência um profissional adequado, né? Então ele vai caminhar para uma fisioterapia decente também, que isso é muito importante no tratamento, não é fazer de qualquer jeito. Então isso, ela já tem um processo crônico, né? Já há bastante tempo, reincidiva. Então isso dificulta mais a solução da lesão, né? Então ela tem que e realmente procurar especialistas, né? Inclusive ela fala, agora mesmo escrevendo aqui essa pergunta, eu tive que parar várias vezes com a mão doendo e também aquela sensação de dormência nas mãos. São sinais comuns, né, doutora? Não sei nem se ela tem só tendinite ou de repente tem um túnel do carpo, né? Exatamente. Túnel do carpo, né? A gente escuta muito. Quem tem tendinite necessariamente vai desenvolver o túnel do carpo. E o que é o túnel do carpo? Nós temos um nervo chamado nervo mediano, que ele ele se irradia para alguns dedos e ele vai até o meio das costas. E aí, quando existe uma compressão aqui no punho, que a gente chama dos retináculos, dos flexores, se esse nervo ele é comprimido aqui, então ele pode causar uma dormência e uma perda de força que pode irradiar até o dorso. Isso é causado por vários motivos. Processos inflamatórios, gravidez, inchaço, obesidade, artrite. Então, tem várias causas que podem... Mais comum também computador, né? Apoia, movimentos repetitivos, compressão. Comprime o nervo e inibe o fluxo. Ok, outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que sente muitas dores
na coluna e ela percebe que tem uma postura muito feia, é como se fosse curvada, né? O que é que eu faço para melhorar essa postura para evitar sentir dores? É possível ainda ter uma solução para isso? Depende do caso, né? Cada caso é um caso. No caso dele, eu aconselharia procurar um ortopedista, um reumatologista para investigar o caso dele e encaminhar, fazer os exames e encaminhar a fisioterapia. Porque tem que trabalhar a consciência corporal dele aí. Trabalhar a musculatura que está fraca, para dar um fortalecimento, e inibir a que está sobrecarregada, né? Que está trabalhando demais. Então tem que ver esse equilíbrio muscular. Ver se ele necessita de repente de um RPG, alguma coisa desse tipo. Ok, outra participação, a pessoa também não se identificou, de Jardim Atlântico, Olinda. Ela disse que sente muitas dores nas articulações e na articulação da coxa. Ela sente uma dor que vai da coxa até a coluna. Isso pode ser inflamação do nervo ciático? Olha, é tão difícil, pode. Pode ser uma ciatalgia, pode ser uma meralgia parestésica, eu não sei se ela tem dormência associada. Aí fica Pode muito ser difícil, né, dizer assim. Impacto do fêmur acetabular, que é uma dor bem comum, que é a fraqueza dessa musculatura que compõe essa articulação. Síndrome do piriforme, que também comprime um ramo do ciático. Aí fica muito difícil, assim dizer. Por isso que é muito importante, a gente traz as orientações, mas também faz o alerta que é preciso quem está em casa, né, que tem essas dúvidas, que procurem também o especialista. Por mais difícil que seja esse acesso, a gente tem consciência disso, mas é preciso que se procure, porque pode ser um problema grave. Exatamente. Às vezes os sintomas são muito parecidos, mas existem diagnósticos diferenciais, né? Doenças diferentes que levam a sintomas muito parecidos. O que serve para uma vizinha não serve para outra, né? Tem aqui outra participação, a pessoa diz que tem artrite, mas não acusa ali nos exames. No exame de sangue, que fez há 3 anos, toma uma vacina biológica, tem o nome aqui da vacina, eu gostaria de saber se essa vacina... Qual o nome, por gentileza? Umira? Umira. Certo. É Umira, o nome da vacina. Gostaria de saber se essa vacina ela vai me prejudicar se tomar ela por muito tempo. Qual a melhor forma de tratamento? A artrite dela não acusa nos exames de sangue porque ela tem uma artrite reumatoide com fator reumatoide negativo. Então é um tipo de artrite que não acusa em exame de sangue o fator reumatoide, mas acusa os processos inflamatórios. Geralmente o VSH e PCR são alteradas e altas. O imunobiológico não é uma vacina, não. Eles acham que eu deixo que achem, mas às vezes, porque é difícil explicar. Mas na verdade é um imunobiológico, é uma medicação que é biológica, que é feita na maioria das vezes em hospital, ou às vezes em casa, que requer muito cuidado. Não, perigo não, desde que seja sempre vista pelo médico, feitos os exames a cada 3 meses. Qualquer sintoma de febre, infecção, processo infeccioso viral, seja comunicado ao médico, a medicação é maravilhosa. Eu gosto muito do imunobiológico, trabalho muito com eles. Temos aqui a participação agora da Isabel, ela quer saber como fazer alongamento se a tendinite está instalada e a dificuldade ali de levantar o braço é muito grande. Como é que se faz o alongamento com essa dificuldade toda? Ela também mostra aqui o resultado do exame e queria saber se pode ser afastada. Depois eu passo, né? A conclusão diz aqui do exame. Deixa eu abrir aqui a imagem. Daqui a pouco eu passo para os convidados, eles vão explicar. Mas em relação a essa questão do alongamento, se a tendinite está ali, né, instalada, sente dor, como é que se alonga? Porque primeiro precisa ver o grau, né, da limitação dela e aos poucos ir estimulando o alongamento, né? Não é chegar e fazer o movimento completo, mas e sim devagarzinho até o corpo se adaptar ao alongamento. São pequenos estímulos que a gente vai dando e até a massagem com essas pomadas que vendem em farmácia para desobstruir, tentar tirar essa tensão do tendão, né? Temos aqui o resultado, né? A conclusão do exame, eu vou passar. Vocês orientam se ela pode ser afastada ou não. Lembrando que é uma possibilidade, né? Diz que sinais ecográficos... Isso não é responsabilidade. Sinais ecográficos compatíveis com tendinopata do supraespinhal, bursite subacromial... Deixa eu ver. Subacromial. Isso, cromial. Pode ser motivo para um afastamento do trabalho? Qual a atividade dela? Era bom a gente saber, né, o tipo de atividade. Porque ela pode ser relocada, né? Esse resultado, né, essa conclusão foi da última ultra que ela fez do ombro, está sentindo muitas dores, mal consegue levantar o braço. Posso ser afastada? Essa é a dúvida da Isabel. Fica muito difícil a gente se responsabilizar
por dizer se pode ser. Poder, pode. Possibilidade, pode. Agora dizer de certeza aí não tenho como. Dependendo da função também, tem que levar tudo um em exame consideração. físico também. Ok, temos aqui mais participações, várias participações aqui no nosso WhatsApp, 994-18-1206, você pode acessar. Dor no bíceps, né? Pode ser tendinite ou bursite, e ela deixa aqui, a pessoa deixa uma observação que não está malhando, não consegue nem levantar o ombro, a dor já passou, durou cerca de 3 dias, aguarda a resposta. Não, Será que ela pode ter tido uma ruptura de fibras musculares de um esforço que ela fez. Então isso é muito vago. Ela pode também ter uma tendinossinovite da cabeça longa do bíceps, que a dor é bem aqui, assim, nessa região, quando a gente toca. Porque os tendões também, alguns tendões têm bainha sinovial, a gente chama de tendinossinovite, da cabeça longa do bíceps. Aí a dor é mais localizada nessa região aqui. Então é mais na avaliação clínica, né? Ela quer aqui outra questão que ela coloca, eu gostaria de dicas, que eu gostaria que os convidados abordassem a questão de uma posição melhor para dormir. A gente pode falar também disso? Pode, assim, a postura que se preconiza é de lado e com um travesseiro na cabeça e outro entre as pernas, para que a coluna ela esteja bem alinhada e os joelhos não tenham esse contato. Um roce um do outro. Porque é uma superfície cheia de acidente ósseo, né? Então é bem doloroso quando passa muito tempo encostando um no outro. Temos aqui outra participação, Tarsis, ele está dizendo que tem tendinite, bursite, está na crise, mas não consegue um reumatologista. Quais os remédios que eu poderia tomar para tentar amenizar essas dores? Por favor, me ajudem. Ele tem razão, por sinal, faço até um apelo aqui para que se abra mais vaga para reumatologia no sistema público de saúde. As pessoas têm muita dor, principalmente depois da chikungunya, e é uma dificuldade muito grande de se conseguir marcar um profissional. Eu não posso medicar sem ver a pessoa, nem saber, mas se eu puder dizer alguma coisa para ele, existe um remédio gratuito maravilhoso que é o gelo. Então, o gelo pode ser usado de 3 até 8 vezes ao dia durante 20 minutos, tendo cuidado de não passar o tempo para não queimar a pele e de, às vezes, colocar um paninho fino, assim, para proteger também de queimadura. Mas o gelo é excelente. Use gelo. Quanto mais, melhor. Ok. Ótima dica, né, para quem está em casa nos acompanhando. Agora, a dúvida do Lenilson, ele que é do Jiquiá, ele diz que tem neuropatia dos 4 membros, sente muito queimor e quando ele faz exercícios, mesmo na fisioaquática, né, ele sente esses queimores. Ele gostaria de saber o que é que pode fazer para diminuir. A neuropatia é uma doença mais da neurologia, tem que saber a causa, existem várias causas, desde algumas doenças reumatológicas, a diabetes, a alcoolismo e aí por aí vai, mas quanto mais ele mexer o corpo, melhor. Agora, em relação ao queimor, tem que ser um às neuro. vezes, Né? o que poderia auxiliar aí é um desbloqueio neural, né? Só tem algumas técnicas de fisioterapia manual que podem fazer uma liberação de toda essa cadeia que está tensionada. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Não sai daí. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto aprender a preparar biscoitos de coco. Quem vai nos ensinar a partir de agora é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! No Receita do Dia de hoje nós vamos aprender a como preparar biscoitos de coco. Eles são ideais para servir com um café bem quentinho. Ficou curioso para saber como se prepara esta delícia? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de coco ralado, 3 gemas e margarina até que a massa solte das mãos.
A receita de hoje é bem simples de fazer. Você pode até chamar a criançada para ajudar. Nós vamos começar misturando tudo. Então aqui nós temos a farinha de trigo. Agora eu vou colocar o coco. O açúcar. As gemas. E a margarina nós vamos colocar aos poucos até que a massa solte das mãos. Agora mão na massa. Como vocês podem ver, a massa está toda úmida e já soltou da minha mão. Agora nós vamos colocar esta massa numa manga de confeitar e fazer os biscoitinhos para levar ao forno. O ideal é colocar um bico que tenha uma saída bem larga. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Os biscoitos já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Pois bem, gostamos bastante, Luciana Luna, de mais uma dica aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe desta receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha lá na nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia. Acesse lá, veja mais ou menos o passo a passo, faça aí na sua casa, convide os amigos e bom apetite. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos repassar a partir de agora. Olha só, 3 vagas para operador de telemarketing ativo, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 3 vagas para operador de telemarketing. Próxima oportunidade, agora são 5 vagas para eletricista. Exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.430 é o salário. São 5 vagas para eletricista. Vamos agora às outras oportunidades. Agora uma vaga para técnico em administração de comércio exterior. A exigência é de ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário. Uma vaga para técnico em administração de comércio exterior. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Essas vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, é o endereço do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O telefone para contato, papel e caneta na mão, 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas, perguntas que chegaram através da nossa linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui na nossa tela
no nosso telão a primeira pergunta. Temos aqui disponível já, produção? Ainda não? Então vamos seguir com as dúvidas do nosso WhatsApp. Você que mandou sua dúvida através do nosso WhatsApp, a gente vai repassar agora para os nossos convidados. Preste bastante atenção aí e vamos tirar a sua dúvida a partir de agora. Várias perguntas, várias participações aqui no nosso WhatsApp. A gente falou de uma oportunidade ali para operadores de telemarketing. Aqui tem a pergunta da Michele. Ela disse que há uma semana ela foi diagnosticada com tendinopatia nos 2 ombros e no ombro direito uma calcificação medindo ali 1,4 centímetros. Está sendo acompanhada pela reumatologista, já iniciou o tratamento com medicamento, fisioterapia também. Está sentindo bastante dor no ombro direito, que está também atingindo ali um pouco do rosto, do pescoço e a lateral do seio. Para este caso, quanto tempo eu vou passar para tratar esse problema? E se meu caso pode ser cirúrgico? Ela disse que é operadora de telemarketing, está afastada da função. Eu acredito que a dor dela que ela fala que está irradiando seja uma dor mais muscular, tá? Até falando com o Saulo que a dor de trapézio, de escaleno, que é a contratura muscular dessa região, muitas vezes é confundida com a própria tendinite. E quanto tempo ela vai ficar boa, isso é um ponto de interrogação muito grande. Se ela vai precisar de cirurgia, na maioria dos casos não. Mas como ela tem calcificação, ela entrou numa fase crônica, se essa calcificação não for reabsorvida, ou se tiver causando impacto, piorando o movimento do tendão, talvez sim. Agora, que ela tenha certeza de que a possibilidade dela ficar boa com tratamento conservador, ela ainda existe. O melhor que tem aí é a fisioterapia. Nesse caso aí, ser bem avaliada e ser bem tratada também, porque vai interferir. Ela também tem que seguir as orientações de fisioterapeuta, tem que ir os dias que ele disser, porque às vezes foge isso, né? Passa a dor, aí abandona a fisioterapia, mas é um tratamento, né? Então, tem que ter muita disciplina. Tem que ter disciplina também. O que acontece é, quando some a dor, some o paciente também. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que por muitos anos carregou muito peso no ombro direito. E nesse ombro, a pessoa disse que tem uma baixa no ombro e sente muita dor. Será que é reversível essa situação ou não? Poderia ter cura? Tem 48 anos agora e não consegue mais carregar peso por conta das dores. As dores também, além do ombro, ela sente muitas dores no quadril. Não, dor do quadril, não tem como saber o que é. O que pode ter acontecido, ele ter carregado peso só de um lado, ter gerado uma escoliose. Então, por uma compensação, como passou no vídeo. Um desnível da altura de um ombro para outro, que gera uma deformidade e uma adaptação, né? É reversível? É difícil, porque depende do caso. Né? Pode ser. Melhorar a qualidade de vida, eu botaria aí, melhorar a qualidade de vida. Oriento para as pessoas que usam muito peso, que pelo menos troquem de lado, né? Passem alterne, né? E use de preferência bolsas que tenham a alça mais larga. Porque quanto mais fina, mais ela vai se juntando e comprimindo aqui a estrutura a área que a de gente contato viu, é menor. que é muito próxima ao tendão e à bulsa aqui. Então, se espalhar o peso, né, com estruturas mais largas, né, as bolsas elas são melhores do que aquelas ecobags, por exemplo. A mochila é melhor. Usar bilateralmente, né? O pessoal só usa de um lado, então sobrecarrega, como a gente viu no vídeo. Ok, a participação agora é da Elaine, ela mora no Ibura. Ela diz que sente muita dor e acha que está com um deslocamento entre o braço e o antebraço. Ela diz que carrega muito peso e essa dor é muito intensa. O que é que posso fazer para essa dor passar? O braço e o antebraço é essa região aqui. Então, ela tem dor em cotovelo. Aí tem que investigar o que é. Não sei se ela tem uma epicondilite, que é um tipo de tendinite muito comum de cotovelo. Mas não tem como adivinhar. Adivinhar é muito difícil saber. Ok, tem a participação aqui da Jaciana. Ela diz que tem tendinite e bursite, fez vários tratamentos, fisioterapia, não teve sucesso. Ela diz que tem lúpus. A questão dela ter o lúpus agrava ainda mais a situação da tendinite e dessa bursite. Ela diz que é paciente da doutora Elaine. Opa! E ela diz que tem artrite. Ela fala aqui, o que é que eu faço para melhorar uma dor que eu tenho no quadril? Já que paciente da doutora... É melhor me procurar lá, volta lá que a gente... E ela está parabenizando pela apresentação. Obrigada, meu amor. A gente até falou uma vez aqui sobre lúpus, né? Existem vários tipos de artrite e lúpus e
a artrite reumatoide, a chikungunya, existem inúmeras causas de artrite, não necessariamente lúpus. Temos várias participações, agora vamos conferir as dúvidas que chegaram através do telefone. Sueli Maria de Rio Doce, Olinda, ela diz que sente uma dor no ombro. E o ombro, ela diz que está inchado, já faz um tempo que ela toma remédio, não vejo melhora. Será que estou com tendinite? Essa dor no ombro. Pode ser a tendinite, pode ser a bursite. Né? Algo que vai diferenciar, que a gente pode ver, se ela tem um fator incapacitante, né? Que a gente falou. Que na fase aguda, a dor da tendinite, ela bloqueia o movimento. A da bursite, você sente a dor, mas você consegue realizar o movimento. Então, mas o conselho é procurar o ortopedista, o reumatologista, para fazer a avaliação física e passar os exames clínicos, né? Ok, próxima participação através do telefone foi do Eduardo Francisco, ele que mora em Piedade, e mandou a seguinte pergunta. Ele disse que sofreu um acidente no cotovelo e o médico disse que era bursite. Será necessário a cirurgia? O médico tem que avaliar, né? É difícil. Como é trauma, já é diferente, né? A gente tem que ver a questão de um todo, né? Não é só falar assim, a gente ter... Se o médico disse que ele necessitava de uma cirurgia, provavelmente ele necessita de uma cirurgia. Ok, vamos agora a mais perguntas. Elinaldo, ele é de Goiânia, ele diz que trabalha com movimentos repetitivos e sente muita dor no punho e nos dedos e também na coluna. Tem algum exercício para diminuir a dor ou só medicamento? Não, exercício tem, né? Vamos ver se ele está capacitado para fazer esse exercício. Então é muito difícil dizer qual exercício é bom para a coluna. Tem exercícios que aliviam, mas se ele tiver uma hérnia, por exemplo, comprimir... Se a pessoa estiver numa fase muito aguda de dor, aí um repouso relativo vai ajudar mais do que o exercício. O exercício, ele tem a função dele no momento certo. Ok. Temos aqui mais uma participação. A pessoa não se identificou, mas disse que a mãe, né, há muito tempo sofre com bursite, osteoporose e artrite. Ela disse que a mãe é alérgica a qualquer comprimido. O único que ela toma é o paracetamol. Só o paracetamol que ela toma. Eu queria saber o que ela pode fazer para amenizar essas dores, já que ela tem alergia e não pode tomar nenhum medicamento. Fisioterapia. Gelo local, repouso relativo, atividade física com fortalecimento muscular na fase correta. E procurar um alergologista também para ver se ela realmente só pode tomar o paracetamol. Porque existem analgésicos mais fortes e potentes, alguns opioides que são liberados, mas aí você tem que fazer uma avaliação com o médico para saber se pode usar ou não. Outra participação agora de Barra de Jangada, a pessoa não se identificou, mas disse que sente muita dor nos pés, principalmente no calcanhar, e isso quando anda. O que é que poderia ser isso? Poderia ser um esporão do calcâneo. Uma fascite plantar, que é uma inflamação de uma membrana que recobre o pé. Que não deixa de ser uma tendinite. Pode fazer também tratamento com fisioterapia ou medicamento. Dependendo do caso, é preciso procurar o especialista. Ok, próxima dúvida, Marli Silva do Recife, ela disse que sentiu uma dor muito forte no braço, coloca gelo e toma também medicamento, mas não vê nenhuma melhora. Isso pode ser tendinite ou bursite? Pode ser uma ou outra. E vou dizer outra coisa também que acontece, pode ser que não seja o caso dela. O paciente diz, eu coloco gelo, aí coloco gelo uma vez na vida. Eu faço fisioterapia, aí vai 1 ou 2 vezes por semana. Não é um tratamento correto. Na maioria das vezes, quando se faz o tratamento correto, se melhora. Não estou dizendo que é o caso dela. Mas o gelo tem que ser colocado no mínimo 3 vezes ao dia, 20 minutos, para poder se fazer efeito. E a fisioterapia também tem que ser feita no mínimo 3 vezes por semana. E com um profissional muito habilitado para isso. Então, às vezes a pessoa não melhora porque quer melhorar rápido e faz as coisas de vez em quando. Ok, vamos à próxima pergunta. Maria do Carmo, a dúvida dela é a seguinte: tenho um túnel do carpo, movimento muito minhas mãos, posso futuramente perder os movimentos da mão? Eu acredito que perder o movimento também não. Mas... Pode ter o dedo em gatilho, né? Eu não sei se ela tem um gatilho. O túnel do carpo, ele existe em grau também. Grau leve, moderado, acentuado, severo. Os casos mais severos e acentuados muitas vezes requerem cirurgia, quando o espessamento do tendão ele é muito grande. Então, ela vai ter muita dificuldade de movimento, mas perder o movimento, não acredito que isso ocorra.
Ok, temos aqui outra participação. Josélia, do Jequiá, ela diz que tem neurofibromatose, né? Ela diz que o neuro receitou fisioterapia, mas está difícil conseguir uma vaga. Qual dicas que o Saulo poderia me repassar para que pudesse fazer algum tipo de exercício em casa? Ela usa aqui tratamento, pois tem muitas dores nos braços e também nas pernas. Tem alguns exercícios que podem avaliar essa dor, que podem ser feitos em casa? É difícil, né, quantificar, porque a gente vai do estímulo que a gente propõe para o paciente. Então, isso é uma avaliação minuciosa. Não sei se a doutora concorda comigo, porque o exercício, a curto prazo, ele pode trazer melhora, mas a longo prazo pode piorar as dores dela. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas diz que o marido sente muitas dores em todo o corpo. Quando acorda, essas dores ficam intensas. O médico disse que tem bico de papagaio. A Danúbia disse isso, Danúbia do Recife. Como é que eu entro em contato com os convidados que estão no programa? Daqui a pouco a gente vai passar o telefone do consultório. Essas dores, bico de papagaio, precisa também de um tratamento específico, fisioterapia também pode auxiliar. A gente pode ter o bico de papagaio, que é osteófito, em várias articulações, mas uma dor generalizada no corpo todo fala a favor, assim, à primeira vista, de uma fibromialgia, que é uma dor muscular disseminada. O bico de papagaio vai causar dor só na estrutura. Por exemplo, bico de papagaio na coluna, a dor é só na coluna. Se ele tem dor no corpo todo, deve ter outro diagnóstico, fora esse. Ok, temos aqui a última participação, bem rapidinho, Maria das Graças, de Jardim Paulista. Há 10 anos ela toma vacina, né, Embrel. Será necessário tomar para o resto da vida esse medicamento, essa vacina? O que eles chamam de vacina é um imunobiológico, é outro, o Embrel. Eu sempre falo para meus pacientes, você tem pressão alta, você vai usar por quanto tempo um remédio para pressão? Se você tem diabetes, você vai usar por quanto tempo um remédio para diabetes? Então, é aquela coisa, se você tiver uma doença compensada, existem pacientes hoje que já deixaram de fazer o imunobiológico e estão muito bem, em remissão de tratamento. Ok, vou pedir licença para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você que está em casa sofreu com alguma lesão por motivos, né, de movimentos repetitivos? Olha só, 60% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 40% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou e participou aqui do nosso programa. Também queria agradecer muito aos nossos convidados de hoje, doutora Elaine Monteiro, reumatologista, e muito obrigado pela sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado, fique à vontade. Bom, eu atendo no Hospital Santa Joana, no consultório de especialidades, eu não sei o telefone decorado. Está passando aqui no rodapé do vídeo, 3423-3575. Então ótimo, obrigada. E eu também escrevo para o Instagram, então se vocês se interessarem, é elaine.reumato. Um abraço a todos e obrigada a oportunidade de estar aqui. Ok, doutora Elaine, volte mais vezes, muito obrigado. Também queria agradecer Saulo Menezes, fisioterapeuta esportivo. Último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu queria agradecer, sempre é uma honra estar aqui com vocês. Eu atendo lá no Espaço Equilíbrio, lá no ETC, na Rosa Silva, e também na Savita, que é uma unidade de postura, justamente para a consciência corporal da população, que cada vez mais está bem deficitária. Então a gente trabalha bem lá, faz uma avaliação bem minuciosa e determina qual atividade você tem melhor, vai melhorar sua disposição, sua postura. Então eu queria agradecer, o telefone está passando por aí e um abraço. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!